É um retrocesso abissal. Esse dispositivo ele dá a ideia, né, do que está por trás da falta de visão do interesse coletivo, quer dizer, do desprezo, do menosprezo ao que foi muito caro os últimos 70, 80 anos de lutas, né, de avanço e de importância da justiça do trabalho. Essa questão da justiça do trabalho é um negócio fundamental. Meu nome é Andréia Cristina de Souza Hausboom, sou juíza do trabalho, titular da Terceira Vara do Trabalho de Lages. Atualmente sou presidente da Matra 12, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, e também faço parte do Conselho da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Sobre a reforma trabalhista, a forma como ela foi conduzida e tramitou no Congresso Nacional, eu tenho a relatar a posição das nossas associações, que foi uma reforma, um projeto de lei que tramitou rapidamente, sem muitas discussões, sem ouvir devidamente e com profundidade todos os operadores do direito do trabalho, seja advogados, juízes, Ministério Público, auditores fiscais e sindicatos. Essa reforma, ela foi assodada e, ao contrário do que era amplamente divulgado na mídia, houve sim perda de direito dos trabalhadores, houve retrocesso social e isso é amplamente comprovado pelo texto da lei que foi aprovada. Acredito que o trabalhador ainda não se deu conta do prejuízo que sofreu, tanto em relação ao seu direito individual, quanto ao direito coletivo. Com relação à parte coletiva, que é a atuação dos sindicatos, eu acredito que tornar opcional a contribuição sindical, que era o antigo imposto sindical, é um enfraquecimento financeiro dos sindicatos, o que acarreta um enfraquecimento na atuação dos sindicatos. Por outro lado, a reforma trabalhista ela prevê a possibilidade dos sindicatos atuarem, por exemplo, na homologação da quitação anual do contrato de trabalho, o que acarreta um poder enorme aos sindicatos, e aí você encontra um paradoxo, o enfraquecimento econômico e o fortalecimento em termos de atuação. Retira algumas atuações do sindicato, acrescenta outras. Nesse contexto, só o tempo vai dizer como que os sindicatos vão se reinventar para poderem continuar sobrevivendo e atuando na defesa dos trabalhadores. Meu nome é Sinara Salles Greff, eu sou procuradora regional do trabalho, atuo no estado de Santa Catarina. Também estou atuando como delegada da nossa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho em Santa Catarina. Sobre a reforma trabalhista, é lamentável. No mínimo, é lamentável a precarização dos direitos dos trabalhadores. E o pior é que isso tudo vem com um manto de que é a modernização do trabalho, que é a flexibilização, que os direitos trabalhistas não serão diminuídos. Isso é uma falácia. O direito dos trabalhadores está sendo precarizado e muito, e as pessoas não estão se dando conta disso. A partir de 11 de novembro, todos vão ter que se reinventar. Vou pegar um ponto, vou falar sobre o teletrabalho. O que vem a ser esse teletrabalho? O empregador, ele diminui seus custos, ele economiza luz, água, telefone, internet, ele economiza pessoal para limpeza, ou seja, diminui também postos de trabalho, e tudo isso acaba ficando por conta do próprio trabalhador. O trabalhador pode, no início, pensar, mas vai ser bom porque eu não vou pegar o trânsito, eu vou poder ficar mais tempo em casa e tudo mais. A experiência demonstra que as pessoas elas acabam se desagregando totalmente dos seus colegas de trabalho. Então isso enfraquece os sindicatos, isso enfraquece os trabalhadores. Também tem as doenças ocupacionais, porque a empresa ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho está sempre muito atuante nessas questões de ergonomia, e no trabalho, então, é a mesa ergonômica, a cadeira ergonômica, o computador e tudo mais.
Agora, se essa pessoa vai trabalhar em casa, ela tem a cadeira ergonômica, ela tem a mesa ergonômica, ela tem o seu posto de trabalho adequado, ou ela vai estar pondo em risco sua própria saúde? E quem que vai pagar isso? Se já é super difícil comprovar na Justiça do Trabalho o nexo causal entre a doença ocupacional e o trabalho, imaginem agora a pessoa ter que provar se ela estava trabalhando em casa. Se for mulher, provavelmente vão dizer o quê? Ah, mas ela também fazia faxina na casa, lavava a louça, etc. Né? Se for homem, ah não, mas ele jogava muito futebol e jogava tênis, é por isso que está com epicondilite. Então, senhores, isso é muito problemático e a gente tem que fazer algum tipo de ação, de força para impedir que os direitos dos trabalhadores sejam assim surrupiados, para dizer o mínimo. Meu nome é Milton Mendes, eu sou advogado trabalhista e já com alguns anos de atuação, especialmente ligado ao movimento sindical. Quero começar a minha manifestação acerca do que se chamou de reforma para dizer que não é reforma trabalhista, isso é uma contra-reforma. Na verdade, há uma inversão de valores. O direito do trabalho sempre foi sustentado num princípio conhecido como direito tutelar do trabalhador. Há uma inversão, passou a ser direito tutelar do empregador. Quer dizer, na realidade, isso vem sendo construído ao longo do tempo em cima de uma série de mitos, né? E são atacados alguns instrumentos importantes que deram harmonia à sociedade brasileira, que permitiram que a gente crescesse do ponto de vista civilizatório, como a Justiça do Trabalho, como o movimento sindical, como as organizações coletivas, as entidades que são responsáveis por uma realidade que foi avançando ao longo do tempo. E esta suposta pseudo-reforma trabalhista, ela desconstrói isso. Na verdade, ela detona os direitos mais importantes que os trabalhadores levaram décadas e décadas para conquistar. Então, por isso que nós precisamos trabalhar muito isso. E a minha fala, então, é no sentido de que o movimento sindical possa sentir a importância disso, né? E saber que vai ser um agente fundamental para enfrentar isso. Porque, na realidade, se a gente pegar os empresários, ou pequenos, médios empresários, os sérios, que são muitos no Brasil, evidentemente não tem nem ideia do que representam as consequências dessa pseudo-reforma. Não há possibilidade de uma sociedade justa, harmônica, com direitos tendenciosos, injustos, com a prática da injustiça. E nós temos elementos nesta contra-reforma que enfraquecem o movimento sindical, e é aí, por isso que eu tenho dito para o pessoal, olha, pessoal, eu não tenho nenhuma receita milagrosa, mas penso que o movimento sindical tem que se reunir todo dia, tem que ficar 24 horas por dia discutindo reforma trabalhista, esses elementos, os prejuízos, os danos, os efeitos nocivos à classe trabalhadora. E aí, evidentemente, você, que categoria do magistério, você que é professor, que é um educador, que tem muito, que é fundamental para a sociedade, você tem que debater muito essa questão, seja na sala de aula, seja no fortalecimento do seu sindicato. E aí nós precisamos garantir. Eles foram atacar a vida do movimento sindical, tentando eliminar os instrumentos financeiros. Vamos associar. Você que é trabalhador precisa ter consciência da importância, da relevância, do caráter fundamental do seu sindicato. Você precisa se associar e estar lá junto. Essa luta, o resultado dela vai depender muito da sua capacidade de mobilização, da sua liderança e, sobretudo, da capacidade de união da classe trabalhadora. Eu estou convencido que se a classe trabalhadora se unificar, nós vamos enfrentar esses efeitos trágicos que a gente está advindo por aí. Eduardo Guerini, professor universitário, cientista político, economista e contribuo nos debates sindicais há pelo menos 20 anos. O encontro de entidades sindicais, advogados trabalhistas, desembargadores, procuradores do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA, é importante para deslindar os impactos desta reforma trabalhista que foi aprovada em julho e que entra em vigor
agora em novembro de 2017. Essencialmente, várias cláusulas estão vinculadas a uma precarização das relações de trabalho, a uma retirada de direitos e uma perda de representatividade do movimento sindical junto à sua base. Buscar a participação dos trabalhadores nos sindicatos, esclarecer as dúvidas, os impactos do dia a dia dos trabalhadores, mas essencialmente dos trabalhadores da educação, os profissionais da educação, professores, auxiliares, é essencial para que tenhamos uma negociação que atenda aos interesses da categoria e que evite a implementação de falta de homologação, a ideia de não ter os seus direitos atendidos no intervalo mínimo, o chamado trabalho em itinere, as verbas de rescisórias, as férias que serão particionadas, mas essencialmente para os professores, o que vai afetar drasticamente é o chamado trabalho intermitente ou o contrato de 0 hora, em que o trabalhador ficará à disposição do empregador e será remunerado proporcionalmente às horas efetivamente trabalhadas, com recebimento do repouso semanal, férias e 13º no pagamento, não tendo direito na quitação final ou na rescisão. Todos esses aspectos são incisivos para que tenhamos um mínimo ético de sobrevivência, uma condição básica para exercer as atividades da docência e, inegavelmente, evitemos a fraude que foi a reforma trabalhista que precariza e que retira direitos. Somente tendo esclarecimento das mudanças, dos impactos da legislação, da nova legislação trabalhista que precarizou, que retirou os direitos sociais conquistados historicamente pelos sindicatos e com um retorno ao trabalho de base nos sindicatos, é que alcançaremos um Brasil melhor, uma sociedade melhor e um ambiente de trabalho melhor nesse momento de crise.